agora nós vamos falar sobre Lei Rouanet. Fatos e fakes, uma introdução sobre a Lei Rouanet e a distorção da realidade. Para fazer todos esses esclarecimentos, nós convidamos Felipe da Veiga, que é sócio fundador da Incentivarte Consultoria. Seja bem-vindo. Boa tarde. Como ela já falou, meu nome é Felipe. Tenho uma empresa de consultoria em leis de incentivo há 15 anos e trabalhamos muito junto a patrocinadores e junto a produtores que querem utilizar a lei de incentivo, buscando dar um pouco de segurança nesse mecanismo que é importante, mas que, ao mesmo tempo, gera muita polêmica. Não vou me prolongar muito, porque eu acho que a gente tem um assunto muito superficial, um assunto muito importante, mas que a gente vai ter que tratar de uma forma um pouco superficial, porque a gente tem uma questão de tempo aí. E é importante começar falando que a minha ideia aqui foi trazer alguns assuntos que tivemos recentemente na mídia, mas sem nenhum viés de defender um lado ou falar que A ou B estão certos, mas sim em trazer fatos e uma análise técnica e não uma análise de mérito ou de lado A, lado B. Então, a primeira coisa é o que é a lei de incentivo. A lei de incentivo se fala muito nela, mas muita gente não sabe que ela é um tripé de ações. O Fundo Nacional de Cultura, que ele é contingenciado todo ano, porque é um dinheiro direto do governo, e, para vocês terem uma ideia, em 2018 nós tivemos 32 milhões nesse fundo, o que para um mercado cultural não é nada. Incentiva projetos culturais, que é o que todo mundo chama de Lei Rouanet, e o FICART, que é um fundo que nunca foi regulamentado, existe na lei, mas não funciona. No incentivo a projetos culturais, que é o mais conhecido de todos, o governo ele renuncia a parte do imposto dele para permitir que patrocinadores escolham projetos que ele certificou. Para vocês terem uma ideia do que representa a renúncia fiscal da Lei Rouanet, o comércio teve 28,5% de renúncia fiscal em 2018, a saúde 11,6% e a lei de incentivo à cultura 0,48%. Então, a gente está falando de um valor muito pequeno de recursos que são destinados para a área cultural. Só a título de informação, a cultura teve 0,66% de renúncia em 2018. Vamos? Resolveu parar. Espera aí que foi um a mais. Então, quem são as figuras envolvidas no processo de incentivo? É o proponente, que é quem propõe o projeto, que é o responsável pela sua execução e, consequentemente, pela sua prestação de contas. O governo, que é quem vai olhar o projeto e ver se ele atende ao que a lei exige, e esse é o papel dele. Ele vai olhar antes, durante e depois se o projeto está de acordo com o que a lei regulamenta, e o patrocinador, que é responsável por escolher quem vai receber o recurso. Quem escolhe quem vai receber dinheiro ou não, não é o governo. Quem escolhe quem vai receber dinheiro ou não é o patrocinador. O governo só diz que aquele projeto está apto, está dentro das regras. Falando superficialmente, quando o governo olha um projeto, ele vai verificar quem é o proponente, se ele tem experiência para realizar aquilo que ele está se propondo a fazer, se o projeto atende os objetivos previstos no artigo 3º da lei, que é um artigo que tem
praticamente 18 objetivos, vamos dizer assim. Se não restringe acesso ao público, pode vender ingresso, mas não pode restringir a um ciclo de convidados. Se ele prevê as medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência e se tem valores compatíveis com valores de mercado, e aí a gente está falando de planilha orçamentária. Para vocês terem uma ideia, para atender os objetivos da lei, que são todos esses, basta ser um show, basta ser uma peça de teatro, basta ser um livro, basta ser uma exposição, e mais algumas outras, como restauro de prédios, tombados e etc. Quando a gente fala em não restringir acesso ao público, a gente está falando em cumprir as medidas de democratização de acesso, e aí a gente está falando de distribuir gratuitamente 20% dos ingressos. Então, todo projeto aprovado na Lei Rouanet ele tem que distribuir 20% gratuitamente. Ele pode dar até 10% para o patrocinador, pode usar 10% para fins promocionais, 10% ele pode vender até R$50, que é o valor do Vale Cultura, e os outros 50% ele pode vender no preço que ele quiser. Então, desde que ele não ultrapasse a média de valor de R$225 no ingresso. Então, ele fica restrito a eventos que, teoricamente, não têm uma bilheteria muito alta. Se você falar, mas então como é que o Cirque du Soleil conseguiu, há 10 anos atrás, patrocínio? Porque, ao longo do tempo, as regulamentações vão evoluindo e vão cada vez restringindo mais para que o uso do dinheiro seja mais democrático possível. Quando a gente fala em medidas de acessibilidade, a gente está falando em ter audiodescrição, em você ter Libra, você ter Braille, e você permitir que as pessoas com deficiência tenham acesso ao produto gerado pelo projeto. Ter valores compatíveis com o mercado, a gente está falando basicamente de planilha orçamentária, se o banheiro químico tem o valor que está de acordo com o valor de mercado, se o som, se a luz, e assim vai. E, se o projeto cumprir todos esses requisitos, ele vai ser aprovado pelo Ministério, sem julgamento subjetivo do valor. Isso está previsto na lei. Então, eu não posso dizer se o artista merece, não merece, se eu acho que tem que ter. Não, cumpriu os requisitos da lei e vai ser aprovado. E aí vem uma crítica muito grande, que pô, mas como é que se aprova esse projeto na lei? Se aprova esse projeto na lei porque ele está dentro das regras. Ah, mas as regras não deveriam permitir. Ok, então vamos mudar as regras. Para vocês terem uma ideia sobre alguns números da Lei Rouanet, em dezembro de 2018, a FGV fez uma pesquisa sobre a lei de incentivo no período de 93 a 2018. O impacto econômico da lei foi de 49,7 bilhões, sendo que 17 bilhões foram captados de recursos da lei, que com a correção vai para 32, e 18 é de impacto na cadeia produtiva. Foram realizados 53.368 projetos, o que é bastante. Nos últimos 5 anos, a população, teoricamente, e eu falo teoricamente porque muitas vezes as medidas de democratização não são cumpridas, a população teve acesso a 3,3 milhões de ingressos. Para vocês terem ideia de como funciona o mercado cultural, a indústria automotiva, em 2018, teve 7,2 bilhões de incentivos fiscais e gerou 200 mil empregos. A cultura teve 1,6 bilhões de incentivos fiscais e gerou 1 milhão de empregos. Isso tudo são dados da FGV. E aí, a gente começa a ver um pouco do que sai na mídia, ou em redes sociais, ou em blogs, sobre os problemas que a gente tem com a Lei Rouanet. Então, Receita Federal investigando, Polícia Federal investigando, Polícia Federal indiciando, Polícia Federal falando que a fraude acontece há anos, pessoal reclamando de falta de transparência, e o ministro dizendo, em 2016, que daquelas 53 mil prestações de contas projetos que a gente tinha, 21 mil não prestaram conta, não tiveram análise da prestação de contas.
o que demonstra uma falta de capacidade do Ministério de gerir a lei. A gente tem e aí, por que essas fraudes existem? A própria Lava Jato já foi olhar a Lei Rouanet. Porque o Ministério não tem estrutura para acompanhar todos os projetos. E a falta de estrutura, a falta de fiscalização, leva a pessoal dar o jeitinho. E aí, como é que hoje as pessoas criam fake news usando a Lei Rouanet com dados oficiais do governo? Saiu no jornal que o Luan Santana recebeu 4 milhões de incentivo da Lei Rouanet, que a Cláudia Leite conseguiu captar 5,9 milhões por uma turnê. E aí eu estou usando aqui a música popular como exemplo, porque é onde estão as maiores polêmicas. Que a Daniela Mercury ganhou 13,9 milhões da Lei Rouanet para aderir ao Ele Não. Quando a gente olha esses números, parece que, os caras estão ganhando dinheiro para caramba. O Luan Santana nunca recebeu o dinheiro da Lei Rouanet. Ele teve um projeto aprovado, mas o governo dizer que o projeto está de acordo com a lei não quer dizer que um patrocinador vai se interessar, não quer dizer que aquele projeto vai receber recursos. A Cláudia Leite recebeu, sim, dinheiro da Lei Rouanet, 1,2 milhão e não 5,9. E não cumpriu as medidas de democratização e agora está sendo processada para devolver o dinheiro. Então, as pessoas pegam dados do site da Lei Rouanet, mas distorcem as informações que estão no site, transformando o que o governo disse, ok, o seu projeto está de acordo, ok, você pode fazer isso, em você recebeu esse dinheiro. O governo não repassa dinheiro para ninguém. O governo diz se o projeto atende à lei ou não. E aí, falando especificamente da Daniela Mercury, que eu acho que foi a maior polêmica dos últimos anos na Lei Rouanet, como é que poderia ter sido divulgado isso? A empresa de Daniela Mercury foi autorizada a captar 13,9 milhões pela Lei Rouanet, mas em 14 anos só captou 3,6 milhões, com 30% de benefício fiscal para pagar a despesa de 12 projetos. Então, sim, ela teve 13,9 milhões aprovados pela Lei Rouanet. Ela não captou 13,9 milhões, ela captou 3,6 milhões. E, no caso da música popular, a gente está falando de ter somente 30% de benefício fiscal. Não é 100% de dinheiro público, como museus, como teatro, como exposições. 70% do recurso ele vem do patrocinador. Existe uma conta que as pessoas fazem, que esse 30% vira 67%, mas existem alguns juristas que derrubam essa conta. Então, o importante, quando aparecem essas notícias, é sempre entender se ele está falando que ele recebeu, mas ele captou ou ele teve aprovado? Porque captar ele não é garantia de 100% de dinheiro público. Se eu captei no artigo 18, eu tenho 100% de dinheiro público. Se eu captei no artigo 26, eu tenho só 30%. Então, nem sempre a gente está falando só de dinheiro público. E aí, falando rapidamente sobre as principais inclusões da última IN, anunciada pelo presidente, que ia moralizar a Lei Rouanet, as principais mudanças foram que eles criaram um teto para quem está escrevendo seu primeiro projeto, se não comprovar atuação na área, que não é permitido você fazer uma sessão exclusiva para patrocinador, então eu não posso fazer esse evento e, de repente, virar e falar só vou chamar convidado meu e vou botar dinheiro da lei de incentivo aqui. Mesmo que essa sessão, eu comprei patrocinei uma peça de teatro, vão ter 100 sessões. Eu quero uma sessão para mim, para fazer uma ação com os meus funcionários. Nem que eu faça com o meu dinheiro, eu posso. Para resolver a questão das prestações de contas, definiram um prazo de 2 anos para análise da prestação de contas, simplificou a avaliação da prestação de contas para tentar diminuir aquele número de prestação de contas que a gente tem represada, e as propostas culturais que têm contratação via CLT têm que oferecer o Vale Cultura para os seus funcionários, além de criar um teto
para projetos na área de audiovisual, mas o audiovisual usa a lei própria, que é a lei do audiovisual, e acaba que não é tão afetado por isso. Então, como vocês podem ver, todas essas mudanças que foram, essas inclusões que foram feitas, em nada afeta a produção dos eventos que hoje acontecem usando Lei Rouanet. E com relação às alterações, que aí a gente entra naquela questão de teto, de eu não posso isso, não posso aquilo, a gente teve uma redução no teto de aprovação do projeto por proponente, redução no valor do investimento por pessoa beneficiada, isso quer dizer, se o meu projeto custa R$ 375, eu não posso ter uma pessoa só. Eu preciso que o custo per capita do meu projeto seja de R$ 250. Uma redução no valor de captação, que isso não influencia muito. Todas as propostas culturais têm que ter uma ação de contrapartida social para formar estudantes de escola pública e professores. Alteração de 10% para 20% no percentual obrigatório de ingressos. Então, antes você tinha que só dar 10%, agora você tem que dar 20%. E ampliação da quantidade de projetos nas regiões fora do eixo Rio-São Paulo para tentar tirar um pouco o dinheiro desse eixo. Quando a gente fala em alteração de teto, a gente está falando de cair de 60, a mais agressiva, vamos dizer assim, seria cair de 60 milhões para 10 milhões o teto por PJ. E, se você realizar fora do Rio, na verdade, fora do Rio e São Paulo, você tem como ampliar um pouco esse valor. E aí, nessa discussão do teto, como sempre, o governo criou algumas brechas, que era o teto que, o projeto de Rouanet vai ser 1 milhão, o projeto de Rouanet vai ser 1 milhão. Projetos que se enquadram em inclusão, ópera, festivais, concertos sinfônicos, vídeo festivo, datas comemorativas nacionais, como Réveillon, Carnaval, se enquadram no teto de 6 milhões, e todos esses outros estão excluídos do teto. Planos anuais, que é MASP, Itaú Cultural, esses caras maiores, museus e etc., também não estão dentro do teto. Então, a mudança mais significativa foi na área de teatro, que ficou limitada a 1 milhão. Quando a gente fala no ingresso, no custo por pessoa ser de 375 para 250, ele também já começa tirando um monte de gente desse teto. E aí, só para vocês terem uma noção de números, e aí a gente está falando de captação por área dentro de um universo de projetos acima de 1 milhão, a gente está falando de ter 76% dos recursos no Rio e em São Paulo. E, por isso, a necessidade de tirar um pouco do dinheiro dessa região, de incentivar que os projetos fora dessa região tenham possibilidade de captar mais. E, quando a gente fala de números de projetos por valor, fazendo uma comparação com o teto, você tem, ao longo de toda a Lei Rouanet, 3.819 projetos aprovados acima de 1 milhão. 313 projetos, a gente está falando de 93 até hoje, a gente está falando de bastante tempo, 313 projetos acima de 6 milhões. Então, desses 313 projetos, você tem, por exemplo, 134 de plano anual, 79 de obra, 30 de exposição, 12 de cinema, que são itens que não estão previstos dentro do teto. Então, na verdade, a normativa ela veio para, na minha visão pessoal e técnica, afetar um pouco a área de teatro. As outras áreas vão acabar se mantendo. E aí é só para vocês terem ideia de quem foram os 3 maiores captadores, a lista é enorme, mas quem foram os 3 maiores captadores da história da Lei Rouanet, que vai ser o Museu da Imagem e do Som, do Rio, que não está pronto, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro e o Plano Anual de Atividades do Itaú Cultural. Se vocês olharem nessa listagem, vocês vão ver que a maioria das coisas é plano anual. Então, é isso. Queria agradecer a atenção de vocês. Acho que, dentro do que a gente tem hoje
lei de incentivo, a gente realmente precisa mudar, mas eu acho que as mudanças que se ventilaram hoje na mídia e tudo que se fala hoje na mídia, como você vê no fato, praticamente não mudou nada. Obrigado.